Núcleo de Educação à Distância. Rede Mário Gatti. Hoje iremos falar sobre as boas práticas do catéter venoso periférico. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estipulou boas práticas para a prevenção de perda acidental do catéter, flebite e de infecção de corrente sanguínea. Os momentos são na higienização das mãos, seleção do catéter e do sítio de inserção, antisepsia da pele, estabilização do catéter, cobertura, flushing e manutenção do catéter periférico, cuidado com o sítio de inserção e a sua remoção. A higiene das mãos ela deve ser realizada nos 5 momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde, mais especialmente se tratando na inserção do catéter periférico, antes e após a sua inserção e qualquer manejo do dispositivo e linhas de infusão. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou com preparação alcoólica na ausência de sujidade. O uso de luvas não substitui a prática segura de higiene das mãos. A seleção do catéter e do sítio de inserção deve ser ajustada às necessidades vasculares do paciente, sempre escolhendo pelo melhor calibre e menor comprimento. Não deve ser utilizadas as agulhas de aço, os famosos scalpes, para infusão contínua de medicamento pelo risco de extravasamento da medicação na pele do paciente. Não utilizar o catéter venoso periférico para infusão contínua de produtos vesicantes, de nutrição parenteral, com mais de 10% de glicose ou em soluções com osmolaridade maior a 900 mAs por litro. Deve-se avaliar a rede venosa do paciente para definir o melhor local de punção, lembrando da dificuldade de inserção, limitação do acesso, condições da pele, da faixa etária do paciente. Deve-se preferir veias do antebraço, braço e dorso da mão, visando diminuir os riscos de complicações. Em adultos, deve-se utilizar as extremidades superiores, como a região dorsal e ventral do antebraço, e em pacientes pediátricos, as extremidades tanto superiores quanto inferiores, evitando áreas de dobra, como a fossa antecubital. Preservar regiões anatômicas de fricção, membros, lesões ou infecções e veias já comprometidas com necrose ou flebite. A antisepsia da pele deve ser realizada com fricção com álcool a 70% e movimentos centrífugos, e esperar a secagem antes de realizar a punção. As luvas de procedimento são indispensáveis para a realização deste procedimento. A palpação do local da inserção não deve ser realizada após a aplicação do antisséptico, utilizando a técnica no touch. Estabelecer no máximo 2 tentativas de punção periférica por profissional, utilizando um dispositivo em cada uma das tentativas. A estabilização do catéter deve ser realizada após a punção, estabilizando o catéter com a mão não dominante e aplicando material adesivo disponível para fixar o catéter e o dispositivo de conexão, como o polifixo ou a torneirinha de 3 vias, junto à pele do paciente, de forma a impedir a movimentação ou o tracionamento acidental. Em pacientes adultos, é utilizado para a fixação e estabilização do catéter a fita microporosa ou esparadrapo hipoalergênico. Nos pacientes pediátricos, está se utilizando para estabilização o filme transparente e estéreo. Não devemos esquecer de fazer a identificação, colocando o calibre do catéter, a data, a hora e o nome do profissional que a realizou. A troca da fixação do microporo esparadrapo hipoalergênico deve ser diária e sempre que necessário, ou seja, quando houver sujidade aparente ou descolamento. A cobertura deve ser trocada na suspeita de contaminação, ou seja, quando estiver úmida, solta, suja ou com integridade comprometida. O sítio de inserção deve ser protegido na hora do banho com material impermeável, bem como as suas conexões. Flush e manutenção do catéter periférico. Ao realizar o uso do catéter periférico, deve-se realizar a desinfecção do hub com gás estéril e álcool a 70% por 5 a 15 segundos. E também para o flush deve-se utilizar seringa com soro fisiológico e realizar o clampeamento,
dos catéteres periféricos antes de cada medicação e imediatamente após cada uso. A troca do catéter periférico deve ser realizada a cada 72 horas nos pacientes adultos. E nos pacientes pediátricos não há uma rotina estabelecida para a troca, desde que lembrada essas boas práticas que a gente está comentando. Cuidados com o sítio de inserção. Deve-se avaliar o sítio da inserção diariamente, através de inspeção visual e palpação sobre o curativo. O sítio de inserção do catéter venoso periférico e áreas próximas, observando a presença de edema, rubor e presenças de secreções drenantes. Idealmente, avaliar o sítio de inserção a cada 4 horas ou de acordo com a avaliação de risco do paciente e as drogas que eles estão recebendo. E sempre devemos valorizar a queixa do paciente, como desconforto local na inserção do catéter, ardência, formigamento e queimação. Esses são sinais de alerta. A remoção do catéter, ela deve ser procedida ao observar sinais de flebite, extravasamento ou edema. Ou ainda, quando avaliar o paciente, observar que não há necessidade da manutenção do catéter por término da terapia endovenosa. Ao se deparar com flebites no tratamento e no cuidados com o paciente, é importante realizar a notificação, visto que é um evento adverso de assistência à saúde, que estão disponíveis tanto no formulário da intranet como na planilha de indicadores. Essas foram as referências utilizadas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2022, recomendações para as boas práticas e manejo do catéter venoso periférico em terapia intravenosa e do próprio protocolo operacional padrão disponível na intranet da Rede Mário Gatti. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.